Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Estamos estudando sobre o tema temor. Hoje nós vamos ver por que temer. Nós já vimos o que é o temor, já vimos a quem temer e hoje nós vamos ver por que temer. No Salmo de número 111, verso de número 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O que nós vemos aqui que o salmista está compartilhando conosco a respeito do temor ao Senhor? O porquê temer ao Senhor? Primeiro ele diz que o temor é o princípio da sabedoria. Depois ele fala que o temor revela prudência. E ele encerra dizendo que o seu louvor permanece para sempre. Então, por que temer? Porque o temor ao Senhor revela os frutos do Espírito Santo. Prudência, benignidade, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio. Então, você vê, revela os frutos do Espírito Santo em nosso pensar, em nosso falar e em nosso agir. Tudo vai convergir para o nosso próprio bem, trazendo um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento mais profundo com o próximo e conosco mesmo. Assim nós vamos conseguir viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Mas por que temer? Nós vamos ver por que temer ao Senhor? Para evitar o mal. Quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, o nosso desejo claro, real, é viver em integridade, em retidão, em pureza. E assim fugir de tudo aquilo que nos leva para o pecado. Desta forma, nós vamos ver por que temer. Porque os frutos do Espírito Santo que são trabalhados em nosso caráter, vai fazer o quê? É através dos frutos do Espírito Santo que temos consciência do que é certo e errado e fugirmos de toda e qualquer aparência do mal. Então, nós cremos em Deus, cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo é derramado sobre nós e Ele começa a moldar a nossa vida, o nosso caráter, levando-nos através dos frutos do Espírito Santo a fugir de toda e qualquer aparência que nos leva para o pecado. Ou seja, nos afastando do pecado e nos aproximando gradativamente mais e mais da presença de Deus. E isso fica claro em Provérbios capítulo 16, verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Ou seja, nós confessamos os nossos pecados, Deus perdoa os nossos pecados, Ele tem misericórdia, Ele expia, ou seja, Ele paga ou apaga a nossa culpa, e pelo temor que nós vamos passar a ter a partir do momento que nós nos arrependemos de tudo que fizemos de errado e buscamos uma vida de profundo relacionamento com Deus, evitar todo o mal. Ou seja, fugir da aparência do mal e vivermos para a glória de Deus. É isso que leva o temor. É por isso que nós temos que temer para evitar toda a aparência do mal. Quanto mais eu aproximo de Deus, mais eu fujo do mal, mais eu fujo do pecado. Por que temer? Para desfrutar da vontade de Deus. A palavra de Deus, quando vai falar da vontade de Deus, ela diz que a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Então, como que eu vou desfrutar desta vontade de Deus para a minha vida? A partir do momento que eu venho temer ao Senhor, a partir que eu tenho temor ao Senhor, e assim eu vou desfrutar de toda a vontade de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 5, verso 29, diz
Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. Quando? Para sempre. Então, a partir do momento que o nosso coração tem temor e guarda os mandamentos do Senhor em todo o tempo, assim Deus vai derramar a sua vontade sobre a nossa vida, ou seja, todo bem para a nossa vida e para a vida da nossa família, sempre, para sempre. Ou seja, quando tememos ao Senhor, desfrutamos de toda sorte de bênçãos espirituais e tudo cooperam para o nosso bem e o bem de toda a nossa família, seja dos filhos, esposa, esposo. Então, quando nós tememos ou declaramos todo o nosso temor a Deus e vivemos debaixo desse temor a Deus, nós somos ricamente abençoados através da vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu repito, é boa, é perfeita, é agradável. Por que temer a Deus? Para termos sabedoria. Nós precisamos da sabedoria para fugir de toda aparência do mal. Nós precisamos da sabedoria para aprender a buscar a vontade de Deus. Então, quando é que eu tenho sabedoria? Em Provérbios capítulo 9, verso 9 e 10 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então você vê, ele fala de instrução, ele fala de prudência, ele fala de ensino, ele fala de conhecimento e ele fala de sabedoria. O que o sábio quer dizer para nós ao escrever Provérbios 9, do verso 9 ao verso 10? Os dois versos apontam para o ensino, para a prudência, o conhecimento e para a sabedoria. E ele afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós começamos a ter temor ao Senhor, a sabedoria já vem sendo aplicada a nós por meio do Espírito Santo de Deus. E assim ele vai nos dar instrução, ele nos vai ensinar, ele vai trazer crescimento em prudência e ele vai dar sabedoria e conhecimento. E assim vamos viver em prudência. O que é prudência? É tomar a decisão certa, é fugir da aparência do mal, é caminhar por caminhos seguros, é buscar a vontade de Deus. Isso tudo engloba a sabedoria. E quando é que nós temos a sabedoria? Através do temor ao Senhor, do temor do Senhor. E por último, por que temer? Para termos vida em santificação. Santificação é a transformação do nosso caráter em santidade. A santidade só vai ser alcançada lá na glória, quando Cristo voltar. Nós estamos aqui em um processo de libertação de todo o pecado, da morte que veio pelo pecado, para a vida eterna que está em Cristo Jesus. E para termos esta santificação, nós temos que ter temor ao Senhor. Porque quanto mais eu temo ao Senhor, mais eu fujo do pecado. E quanto mais eu fujo do pecado e do mal, mais eu santifico a minha vida. Ou seja, para nos afastar do mal, desfrutar da vontade de Deus, sendo revestidos de sabedoria e buscando a santificação, é necessário termos temor. E como que eu adquiro temor? Mas como ter tudo isso através da verdade? E a verdade é Cristo Jesus. Para que eu tenha temor, eu tenho que conhecer a verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para me dar vida.
E eu, a partir do momento que eu tenho vida com Cristo, eu consigo aplicar na minha vida o temor à palavra de Deus, tenho temor a Deus e tenho temor a Cristo Jesus. E assim o texto aplica para nós. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Cristo Jesus. E a verdade nos libertará. Nos libertará do quê? De todo pecado. Da consequência do pecado. Do salário que é pecado. Do salário do pecado que é a morte. Então, como que eu sei que a verdade é Cristo Jesus? Porque ele mesmo disse em João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que eu tenha temor ao Senhor, eu preciso ir até Jesus. Eu preciso conhecer o caminho. Eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso ter vida com Jesus. E assim eu vou ter a vida em santificação. E em João capítulo 17, verso 17, Jesus ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus fala isso na sua oração sacerdotal, pedindo ao Pai para santificar a nossa vida na verdade. E o que é a verdade? É Cristo Jesus. Nós temos que santificar a nossa vida em Cristo Jesus. O sangue que é derramado naquela cruz para nos purificar de todo pecado. Assim, nós vamos temer para ter uma vida em santificação, buscando a santidade. Então, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que, se queremos crescimento espiritual e termos temor a Deus, é fundamental conhecer a Cristo e ter um relacionamento com sua palavra e vivermos em obediência à sua palavra, para que possamos santificar. Então, em Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Assim, nós vamos viver uma vida de temor ao Senhor, com perseverança, vivendo para a glória de Deus, conhecendo a Cristo de fato e de verdade. E assim, o que nós aprendemos hoje? Por que temer? Para evitar o mal, para desfrutar da vontade de Deus, para termos sabedoria e para termos vida em santificação. E assim glorificar o nome do nosso Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos. Aplica, Senhor Deus, a tua palavra em nosso coração. Porque sem o temor ao Senhor, nós vamos viver para o pecado. E o pecado gera a morte. E a morte gera a separação fatal ou eterna da tua presença. Nós queremos ter vida eterna. E esta vida eterna está em Cristo Jesus. E precisamos conhecê-lo de fato e de verdade como Senhor e Salvador da nossa vida. Para termos temor ao Senhor, temor à sua palavra, para termos zelo, respeito, reverência ao Pai, crendo que no Senhor nós temos esperança de uma vida melhor, de uma vida em santidade, em santificação, buscando a santidade. Aplica isso em nosso coração dia após dia. Abençoe cada família, ó Pai. Coloca a tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando, libertando de todo vício, de todo mal. É a nossa oração, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe hoje e sempre. E até amanhã, se Deus quiser.